Agora Seremos Felizes é um filme americano de 1944, dirigido por Vincente Minnelli e estrelado por Judy Garland, Margaret O'Brien, Mary Astor e Lucille Bremer. Um ano na vida de uma família de classe média, na virada do século, culminando na inauguração da Feira Mundial de St. Louis, em 1904. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph, hoje a gente vai falar sobre o filme de número 180. Chegamos aí em mais um marco, número de 180 na lista 2001 filmes. E é isso, mais um filme da Judy Garland. Mais um musical, que eu imagino que é o que ela mais fez na carreira aí. Realmente ela cantava muito bem, então faz bastante sentido. Esse já dirigido pelo Vincente Minnelli, com quem ela eventualmente se casou. Eles se conheceram nesse filme, e aí se casaram pouco tempo depois do lançamento, se eu não me engano, do filme. E bom, o filme é baseado numa série de historinhas de família sentimentais escritas por Sally Benson, que apareceram na The New Yorker em 1942. E aí que depois ela compilou num livro chamado Meet Me in St. Louis, que é o título original do filme. Então é baseado nessas historinhas, e as historinhas são muito o que a gente hoje em dia chama de slice of life, sabe? É tipo, não tem muito conflito, é meio que o dia a dia da família. Eu não li as histórias, né? Mas na Wikipedia tem meio que um resuminho de o que acontece em cada uma delas. E aí tem uma história que é só tipo, eles vão no local onde vai ser a feira, só. Eles conversam sobre sei lá o que, sabe? Parece ser tudo assim bem simplesinho, e eu acho que o filme realmente reflete isso de algum jeito. Eu acho que é um filme com... O filme tem um pouco mais de tramas que até aparentemente foram tiradas, pelo menos algumas delas foram tiradas das histórias, mas tipo, a família consiste em mãe, pai, avô, 4 irmãs e um irmão. O irmão é o mais velho de todos, se eu não me engano, e as 2 irmãs já são maior de idade. A Judy Garland tinha 22 anos na época desse filme, mas a personagem dela é pra ser meio final da adolescência, assim, talvez uns 17, 18 anos, sei lá. E aí a irmã dela é um pouquinho mais velha. Então, as outras 2 irmãs são bem crianças. A Margaret O'Brien faz a Tucci, que é meio que, eu acho que na opinião de muita gente, talvez a estrela do filme, pelo menos a grande revelação do filme, porque ela é essa criancinha, ela tem 5 anos, eu acho, a personagem, pelo menos, e ela é obcecada por morte. Ela mata todas as bonecas dela e enterra, ela fica olhando a boneca e fala, essa aqui já morreu, ou está morrendo, e aí ela enterra as bonecas dela. E aí, tudo ela quer, sei lá, lidar com a morte, que é um negócio bem peculiar. Não é um filme particularmente sério, não é um filme de comédia, né? É mais um musical levezinho de família. Não é um filme de comédia, com certeza. Mas a personagem da Tucci é bem engraçadinha. Eu não acho que a atriz tá necessariamente bem, é uma criança, interpretando uma criança, né? Mas eu acho que a personagem da Tucci é a melhor personagem do filme. Um filme que eu acho que é bem besta. Ele é feito pra ser besta, né? É um filme que ele não tem realmente nenhuma pretensão, não parece, pelo menos pra mim, ter nenhuma pretensão de ser nada muito elaborado, né? É um filme pra ser entretenimento, assim. Eu vejo que a Wikipedia lista esse filme como sendo um filme de Natal. E aí tem como eu falei na sinopse do Letterboxd ali no começo, o filme cobre um ano na vida dessas pessoas. O final do filme não é o Natal, mas o final da trama é o Natal. Depois tem um epílogo, digamos assim, que aí já é o começo do ano seguinte, que é quando a Feira Mundial é inaugurada, né? O filme cobre 1903 e aí ele termina da primeira vez que eles vão ver a feira inaugurada em 1904, no começo ali de 1904, sei lá. Então, o Natal é até relevante e meio que a trama culmina no Natal. Mas eu não sei, eu não chamaria o filme de um filme de Natal, porque eu acho que a parte do Natal é, sei lá, 1/4 do filme. E normalmente os filmes de Natal, tipo, o assunto desde o começo é o Natal, né? Mesmo que o filme comece antes do Natal, um filme de Natal, pelo menos do que eu tô acostumado a ver, o assunto do filme inteiro é o Natal, né? E definitivamente não é o caso aqui. Porém, acontece uma coisa que nessa parte, quando eles estão no Natal, a Judy Garland canta uma música que foi feita pra esse filme, que hoje é considerado um dos clássicos, uma das músicas clássicas natalinas aí americanas, que é Have Yourself a Merry Little Christmas. É uma música bem famosa. A letra dela aparentemente mudou um pouco ao longo dos anos aí, porque parece que a primeira letra que foi feita era super depressiva, porque é uma parte meio triste do filme. Tô falando um monte de coisa, eu vou contar mais da trama do filme já. E aí a hora que ela canta, aparentemente já pensaram que a versão original tava meio depressiva demais, já deram uma mudada, mas aí anos depois o Frank Sinatra foi regravar essa música e parece que com ele que ficou mais famosa, e aí ele achou mesmo a versão no filme um pouco depressiva e já mudou a letra também. E eu imagino que a versão que a gente ouve mais deve ser essa do Sinatra. Mas enfim, o filme conta essa família, e aí tem um vizinho que a Esther, que é a personagem da Judy Garland, está afim do vizinho. A
Rose, que é a irmã mais velha dela, tem um rolo com um carinha que tá morando em Nova York, foi pra lá estudar, eu acho. E ele meio que liga pra ela, mas ele nunca pede ela em casamento e fica sempre pensando, agora ele vai pedir, mas ele nunca pede. E aí tá todo esse drama ali acontecendo. Num determinado momento, a Esther finalmente começa a namorar com esse cara, com esse vizinho. Tem umas cenas até bem interessantes, porque ela é bem, sei lá, proativa em querer ficar com o cara. Então é meio que ela decide que quer ficar com ele antes dele decidir que quer ficar com ela, e ela se movimenta no sentido de fazer com que esse namoro aconteça muito mais do que ele. O que eu acho que é sempre interessante, é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver, mulheres tomando a iniciativa nas coisas, né? Eu não acho nem que era uma coisa muito bem vista. Inclusive o filme até comenta um pouco isso, se isso não vai ser mal visto e tal. Mas ela quer fazer e ela faz e dane-se. E eu acho que é umas cenas bem legais. Mas aí no momento em que eles estão namorando, estão finalmente começando a namorar, o pai da família chega em casa e fala que ele foi transferido do emprego dele, que ele conseguiu uma promoção, sei lá, no emprego dele, que eles vão se mudar pra Nova York. E eles moram em St. Louis, né? E eles vão se mudar pra Nova York e ele chega falando isso super animado, porque vai ser mais dinheiro, ele vai ganhar mais, sei lá, uma evolução ali no trabalho dele e tal. E a família, obviamente, acha a ideia péssima, porque eles gostam dali onde eles moram. Eles passam o filme inteiro falando sobre como eles gostam de onde eles moram e como vai ter a feira e vai ser legal e a cidade vai crescer e tudo mais. E aí a outra tá namorando, acabou de começar a namorar com um carinha, que é da Alice. Ela foi embora, acabou o namoro, né? E então toda essa coisa. Então, na verdade, ele conta achando que todo mundo vai ficar muito feliz e todo mundo fica extremamente deprimido e chateado com a ideia. Aos poucos eles vão aceitando que é isso que vai acontecer. E aí, justamente quando tem a cena do Natal, é tipo, eles vão passar o Natal ali e, sei lá, dias depois eles vão embora. Na cena do Natal, a casa já tá, os móveis todos encaixotados. Boa parte, né? Obviamente, eles estão morando lá ainda. Mas já tá com as coisas tudo guardado pra mudança e tal, já estão totalmente preparados pra se mudar. E aí tem todo esse momento emotivo, principalmente com a Tutti, porque a Tutti fala que não, porque ela não pode deixar as bonecas dela pra ninguém, ela tem que levar todas as bonecas, até as que estão enterradas. E aí ela vai desenterrar todas as bonecas, não mostra, ela fala que ela vai desenterrar todas as bonecas pra levar. Eles tinham feito uns bonecos de neve na casa e ela sai destruindo todos. Ela fala, eu vou matar todos eles porque eles não podem ficar aqui pra ninguém. E aí a Esther vê, e aí vai tentar consolar, e nessa hora que ela canta a música, o pai vê essa cena toda, vê a família toda meio desanimada, vê as coisas acontecendo ali, né, e como é que tá todo mundo em relação a essa mudança, né, e aí ele acaba resolvendo que não vai mais, que não é a coisa certa a se fazer, que é melhor a família ficar ali, porque tá todo mundo muito triste com a ideia da mudança, e aí ele resolve ficar, e ele fala de um jeito como se ele tivesse tomado essa decisão contra a vontade dos outros. Ele fala, eu decidi que a gente não vai se mudar mais, não importa o que vocês digam, a gente vai ficar aqui. É bem clichê, né, a gente já viu esse tipo de cena várias vezes, né, em que a pessoa, pra dizer, finge que ela não fez isso pelos outros e que ela fez porque ela decidiu por conta própria, e aí ela fala de um jeito tipo, ninguém vai me fazer mudar de ideia, quando ele sabe que justamente isso que os outros queriam que ele fizesse, né. Eu não sei se isso já era clichê nessa época, eu não consigo lembrar se a gente já viu isso em algum filme aqui, mas hoje em dia pelo menos é um negócio bem clichê. Enfim, aí tem essa cena e aí fica todo mundo super feliz, obviamente, acabam indo embora, ficam ali e tal. E é meio que isso o filme, assim. Tem uma cena um pouco antes disso, tem o momento em que eles estão no Halloween. O Halloween, que achei até uma tradição bem peculiar, a tradição do Halloween da época, que em vez de pegar doce, eles jogavam farinha na cara dos adultos, gritavam eu te odeio, e eles diziam que isso significa que você matou o adulto. Eu achei bem bizarra essa coisa. Mas enfim, numa hora desse Halloween, a Tutti chega em casa com o lábio machucado, com um corte no lábio, chama o médico fala que ela vai ter que levar ponto e tal. E aí pergunta pra ela o que aconteceu, e ela diz que foi o vizinho que machucou ela. Que ele tentou matar ela, na verdade. Ela diz que o vizinho tentou matar ela. O vizinho esse que tá namorando a Esther. A Esther primeiro fala, não é possível, não sei o que, mas ela insiste que foi isso que aconteceu, a Tutti insiste que foi isso que aconteceu. E aí a Esther acredita, vai na casa do vizinho, encontra ele na varanda na frente da casa e dá um soco na cara dele, que eu fiquei chocado. Eu fiquei bastante chocado com o soco que ela dá na cara dele. Eu achei uma cena bem interessante. Depois ela descobre que era mentira e que na verdade ele ajudou ela, e o que aconteceu foi só que ela caiu, ela tentou causar um acidente terrível que teria matado pessoas de verdade, e ele meio que ajudou ela a contornar isso e não deixar o acidente acontecer, e aí ela acabou caindo e se machucando. Mas aí essa cena eu achei bem interessante. Mas é isso, assim, o filme tem músicas, porque é um musical, então as músicas são bem importantes. Eu acho que o filme tem músicas melhores do que muito musical que a gente viu. Eu acho que tá chegando num ponto em que as músicas estão melhorando.
a gente já viu musicais com músicas boas, mas a gente já viu uns com umas músicas bem ruins também. Eu acho que a única música, bom, pra mim, a única música que eu já conhecia é a do Natal, as outras eu nunca tinha escutado. E eu sou uma pessoa que gosta de jazz e dessas músicas assim, então é até um tipo de música que eu conheço, pelo menos um pouco. Não vou dizer que eu sou um grande conhecedor do assunto, mas essa do Natal era a única desse filme que eu já conhecia. E acho que é isso, e aí é basicamente essa história do filme. Vamos aí às curiosidades. Como eu já falei da adaptação, né? A Garland aparentemente não gostou do roteiro. Ela achou que a trama era muito fraca, que a personagem dela era infantil demais. E eu acho engraçado porque eu acho que a personagem dela até parece bem adulta no filme. Na verdade, assim, ela achou isso lá num primeiro roteiro, né? Então, de repente, a impressão que ficou pra mim já é depois das mudanças. Mas o produtor concordou que não tava legal, trouxe mais pessoas pra revisar. Esse filme teve uma quantidade gigantesca de roteiristas. Gigantesca. Foi muito roteirista envolvido. Tanto de uma vez só, quanto depois reescrevendo. E eu acho que o único motivo disso não gerar um filme que é extremamente caótico é porque o filme já é praticamente em episódios, o que já vem desde a origem, né, no que ele foi baseado. Ele foi baseado numa coisa que era em episódios. E eu acho que o resultado continua tendo um pouco essa cara de episódios, embora tenha ali tramas que contornam o período inteiro do filme, ele tem um pouco uma cara de episódios, assim, mais ou menos. Segmentos, sei lá. Então eu acho que talvez isso tenha ajudado um pouco a não virar uma grande bagunça com a quantidade de roteiristas. Mas bom, fizeram várias mudanças. Em algum momento adicionaram uma trama de chantagem que depois as outras pessoas olharam e falaram, mas isso não faz o menor sentido, não combina nem um pouco com o filme. E aí eles tiraram, eu não sei se essa trama tá nos contos de algum jeito, porque depois que eles tiraram, eles adicionaram a trama sobre se mudar pra Nova York. E aparentemente a trama de se mudar pra Nova York tá no livro original. Então talvez a trama de chantagem também tivesse, não sei, só lendo pra descobrir. No fim, a Judy Garland continuou não gostando do roteiro, mas em algum momento ali ela foi voto vencido e algum roteiro acabou ficando. Parece que além de não gostar do roteiro, ela tava muito incerta sobre ser protagonista. O que eu acho engraçado, porque ela já é protagonista há tanto tempo, né? Desde o Mágico de Oz ela já é protagonista. O outro filme que a gente viu com ela divide muito o protagonista com o Mickey Rooney, né? Eu acho que o Mickey Rooney é bem mais protagonista naquele filme do que ela fica meio que em segundo, assim. Não no fundo também, mas ele acaba aparecendo muito mais do que ela. Mas é engraçado, porque realmente protagonista é uma coisa que ela já fazia há muito tempo, mas ela aparentemente estava muito incerta com isso e estava numa época de problemas emocionais muito sérios, viciada em anfetamina. A Judy Garland, eu não sei muito, porque eu nunca pesquisei sobre, tem filmes biográficos dela aí mais recentes que eu também nunca vi, então eu não sei detalhes, mas eu sei que ela teve uma vida muito conturbada. Acho que é aquilo que a gente acaba esperando de estrelas mirins, né? E nessa época ainda era meio novidade, né, o conceito, e eu acho que ela teve uma vida bem complicada, bem conturbada nesse sentido, e aparentemente a produção desse filme envolveu muito disso já. Muitos problemas com ela, muitos problemas dela com drogas, muitos problemas dela com muita dor de cabeça e dela faltar a filmagem ou chegar atrasada, ou aparentemente muitas coisas assim. Ela reclamava muito com o Minelli, aparentemente, durante o filme. Ele queria muito ensaio e muita coisa, meses antes de começarem a filmar realmente o filme, e ela não gostava disso. E é bem irônico o tanto que a internet me diz que ela brigava com o Minelli e eles acabaram se casando, né? Casando e tendo aí uma filha que é a Liza Minnelli, né? Mas bom, aí já é um assunto fora do filme também, né? Aparentemente o filme, quando eles mostraram ali pras audiências que fazem aquela análise prévia, né? Pra eles verem a opinião das pessoas sobre o filme. As pessoas gostaram muito do filme e isso fez com que a MGM segurasse o filme pra lançar no Natal, de repente aí reforçando a ideia de ser um filme natalino. Uma ideia que esse fato faz eu pensar que eles não tinham antes. Eu não acho que eles lançaram o filme, eu não acho que eles fizeram o filme com a intenção de ser um filme natalino, mas eu acho que no momento em que eles viram o quanto o público gostou, eles acabaram resolvendo lançar no Natal, né, que é uma grande data aí até hoje pro lançamento de filmes nos Estados Unidos. E aí eu acho que tudo isso ajuda a reforçar essa ideia aí de filme natalino, né, que o filme na verdade não é tanto assim. E na época o filme se tornou a segunda maior bilheteria da MGM, perdendo apenas para E o Vento Levou. Então o filme foi um imenso sucesso de público. Também considera-se que ele estabeleceu a reputação da MGM para musicais de qualidade, e aí só vendo outros para ver isso direito. Mas é isso, o filme quando foi lançado na época, ele foi um imenso sucesso, tanto de público quanto de crítica. A crítica também gostou muito do filme. O
filme chegou a concorrer a 4 Oscars, que foram melhor roteiro, melhor fotografia colorido, porque o filme é colorido, melhor trilha sonora, melhor canção pra The Trolley Song, que é uma música que eles cantam realmente enquanto eles estão num bonde, é tipo um monte de gente cantando, e eles estão ali num bonde. Eu, inclusive, vi uma coisa que aparentemente essa música é muito cantada nos parques da Disney hoje. Em algum parque específico, eu acho, mas não vou lembrar qual. Mas essa música aparentemente é cantada em coisas assim até hoje. E bom, levou o prêmio juvenil, aquele prêmio que eu acho que a Judy Garland ganhou esse prêmio, né? No Mágico de Oz, não lembro. O Mickey Rooney ganhou no outro filme deles dois juntos. E aí aqui a Margaret O'Brien, que faz a Tutti, ganhou esse prêmio juvenil que ainda existia nessa época. E é isso, assim. Eu acho que... Eu me sinto tão repetitivo às vezes gravando esses vídeos. E eu fico pensando que eu acho que não sou eu que tô sendo repetitivo, é a lista que tá sendo repetitiva. Porque é isso que eu sinto. Eu sinto que a lista me traz muitos filmes que me causam a mesma sensação. Que é a sensação de que eu vi um filme legal, é bom, recomendaria talvez pra alguém que gosta de musical, antigo, alguma coisa assim, é um filme legal. Mas não é nada demais, assim, não é um filme pra ver antes de morrer, sabe? É ruim isso. De novo, eu me sinto muito repetitivo, porque eu acho que eu falo isso em muitos filmes. Eu acho que eu falo isso em uma quantidade imensa de filmes aqui. Mas, se eu tô avaliando a lista, todo filme eu tenho que falar ele em relação à lista, né? E em relação à lista, eu sinto que a lista me dá muito, frequentemente, essa sensação, desculpa. Que é essa sensação de que eu tô vendo um filme que é legal, mas assim, preciso ver? Eu não acho que eu preciso ver. Não perdi meu tempo, é legal, é divertido. De novo, a Tutti, melhor personagem do filme. Mas não sei se é tudo isso, sabe? Não sei se é tudo isso. Dito isso, vamos dar uma olhada no livro e ver o que o livro fala? Olha, o livro diz que Agora Seremos Felizes, de Vincente Minnelli, é um dos musicais mais incomuns e emotivos da história de Hollywood. Ele mistura os dois gêneros dos quais Minnelli era mais adepto, o musical e o melodrama. Realmente, assim, a gente não tem visto muito musical ultimamente, né? Teve aquele período que a gente viu um musical atrás do outro, e aí parou um pouco depois daquela época e a gente tá vendo alguns musicais agora de novo. É o primeiro filme do Minnelli que a gente vê, então os melodramas eu não vi nenhum. Eu concordo que realmente comparado com aqueles filmes lá atrás, esse filme realmente tem um estilo muito diferente de musical, porque os outros são muito alegres. Realmente são filmes muito alegres e as músicas estão ali reforçando essa alegria, no geral, pelo menos, né? Mesmo uma outra música que talvez falasse sobre um assunto mais sério, em algum outro filme, eu acho que elas estavam num clima mais puxado pra comédia, mais puxado pra um filme feliz, um filme alegre, um romance, né? A gente tem os do Fred Astaire com a Ginger Rogers, que é bem romance, e aí as músicas estão ali muito pra movimentar esse romance. Então, realmente aqui, as músicas, algumas pelo menos, exercem aí uma função mais dramática na história. Então, eu entendo essa diferença. Sem ter visto outros filmes da época pra saber se esse realmente foi inovador nisso, pelo menos do que a gente viu aqui, eu entendo que é uma coisa diferente mesmo, que a gente não tinha visto ainda. Aí eu já acho que ele exagera um pouco, porque ele diz, chegando até em seus momentos mais sombrios, como a sequência dedicada aos horrores do Halloween, a quase se tornar um filme de terror. E aí é forçação de barra demais. Eu falei que as crianças ficam querendo jogar farinha nos adultos e dizer eu te odeio, porque isso é matar. Eles falam, vai você matar a família tal, vai você matar outra família, vai você matar outra família. E matar é jogar farinha na cara, gritar eu te odeio e sair correndo. Assim, filme de terror é demais, né? Isso não é mostrado de um jeito super sombrio, pelo contrário, é mostrado de um jeito pra mim foi bem estranho. Mas não é mostrado tipo com clima de suspense, sei lá, não faz sentido chamar essa cena de nem quase terror. Como de costume eu sinto que o livro joga muitos adjetivos bonitos aleatoriamente. Ele faz muitas interpretações que eu acho que, embora talvez sejam possíveis num sentido de densidade da história, alguma coisa do tipo, eu não enxerguei nada disso vendo, então não sei, talvez seja um filme... Ele fala de um jeito como sendo um filme pra você analisar a fundo, um filme pra você assistir mais de uma vez e analisar nuances e, sei lá, detalhes do roteiro e tal, o que não tenho tempo pra fazer, né? Não sei, pra mim pareceu um filme bem simples, eu acho que foi um filme bem divertido de assistir, não acho que foi nada incrível, eu tenho uma relação meio confusa com musicais, porque
por um lado, às vezes eu acho legal, às vezes eu acho chato. Eu não sou contra musicais, mas também não é algo que me atrai automaticamente. Sei lá. Enfim, eu acho que foi um filme assim, que... O livro reforça muito a personagem da Tucci, como da criancinha, né? Como aquela que em diversos momentos quebra a sua expectativa do filme, ou subverte o assunto que está sendo abordado no filme. E talvez ela faça isso. Eu acho que ela é só, pra mim, pessoalmente, ela é só muito uma criança com interesses peculiares. No caso, o interesse dela é na morte. Mas eu acho que... Eu não sei, eu não consigo enxergar o filme com o olhar filosófico que o livro tá querendo me dizer que o filme tem, sabe? É esse o meu ponto. Não tô dizendo que eu tô certo e o livro tá errado, mas eu, pessoalmente, não consegui enxergar esse filme desse jeito. Pra mim é só um filmezinho relax pra você se divertir, assistir e tal. E aí eu volto naquela coisa que eu falei antes, que eu não sei se é um filme pra ver antes de morrer, mas é um bom filme, eu acho que é um filme legal, não é perda de tempo pra ninguém. Bom, a não ser que você não goste de musical, porque aí eu acho que passa longe. Mas eu acho que é um filme divertido e levezinho, apesar de momentos um pouco dramáticos, eu ainda acho que o resultado é um filme leve. E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Tô tentando preparar umas coisas novas aí pra gente ter no canal. Na verdade, como eu vou gravando esses vídeos adiantado, talvez alguma coisa nova já tenha aparecido por aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente tá fazendo aqui. E em breve nós estamos de volta. É isso. Até a próxima. Valeu! Até mais!